Vitor Pereira faz experiências e saca Everton Ribeiro contra o Volta Redonda. E a equipe, após virar perdendo a primeira etapa, tem uma virada contra um dos adversários que não é um dos mais fracos do Campeonato Carioca e consegue a vitória. Afinal de contas, o que o Vitor Pereira teve de intenção com tirar o Everton Ribeiro? Agora a gente já sabe como que funcionou esse sistema com, entre aspas, três volantes. O que deu errado dessa formação? O que deu certo na segunda etapa? Vamos falar sobre tudo nesse vídeo que começa agora. Então deixa o teu like aí, se inscreve aqui com a gente enquanto eu rodo a vinheta. Queria lembrar você que quem quiser assistir os jogos escutando meus comentários ao vivo durante as partidas, pode se tornar membro aqui deste canal. Membros do canal têm acesso ao Telegram do canal, onde eu faço os comentários ao vivo. Por R$ 5 por mês você pode contribuir com o meu trabalho e ter acesso. Quiser ajudar com mais, também pode, vai ter os mesmos benefícios, tá bom? Vamos falar sobre o que aconteceu aí em Volta Redonda. Então agora vocês já estão vendo aqui a minha tela e o que o Flamengo, o que o Vitor Pereira pensou aí nesse jogo. Deixa eu botar maior aqui. Isso, agora. Quem menos importa sou eu nessa imagem. Então, Volta Redonda iniciou marcando aí com duas linhas de quatro e um volante entre as linhas, o Barra, né? E o Lelê, de centroavante, aliás, muito técnico, tanto o Lelê quanto o Naninho, né? Luciano Naninho, jogadores muito interessantes. Bom, vamos falar do Flamengo, né? O que o Vitor Pereira imaginou com essa formação? Tá o Léo Pereira aqui, deixa eu trocar pelo Fabrício Bruno. O que o Vitor Pereira imaginou aqui? Bom, em vários momentos, né, a gente viu o Gerson avançando um pouco mais, mas era fato que o Gerson estava um pouco mais à esquerda, numa formação que, por algum tempo, até trouxe a lembrança de como funcionava o losango, só que com várias diferenças que eu vou exemplificar para vocês. Logo aos 2 minutos, em organização ofensiva, ou seja, quando o Flamengo se preparou para atacar, a saída de bola aconteceu o seguinte: o Vidal veio caindo pelo lado direito como um lateral, o Gerson caiu pelo lado esquerdo como um lateral, ou seja, formando aqui essa saída sustentada. Varela era o jogador mais avançado por um lado, Ayrton Lucas, jogador mais avançado pelo outro, e o sistema acabou ficando num 4-3-3, né? Ou seja, em organização ofensiva, o Flamengo buscava com esses três volantes o que? Dar uma sustentação para que tenha velocidade dos lados do campo, para que, na prática, o 4-3-3 que o VP gosta bastante funcione e para que a recomposição acontecesse da melhor maneira, ele fez isso com esses três jogadores que avançam menos em campo. Então, Vidal, especialmente a maioria das jogadas começava pelo lado direito. Então, o Vidal costumava avançar aqui em diagonal, né? O Gerson fez pouco isso, mas aos 2 minutos deu para ver claramente. O Gerson avançava também em diagonal. O Ayrton continuava lá espetado com a Arrascaeta e Gabigol. Então aconteciam as diagonais de cobertura aqui. E com essa formação, o que aconteceu? As trocas de posição entre os jogadores, elas ficaram mais limitadas. É isso mesmo, o Flamengo optou por abrir mão de um sistema ofensivo mais insinuante, de ter um time mais faceiro, mais capaz de desorganizar a defesa adversária,
para tentar ter um time que impõe melhor as suas ideias de jogo e que entrosa melhor essas ideias. Então, a marcação alta, ela começou a funcionar muito melhor. Aos 18 minutos, no lance que tem a bola na trave do Arrascaeta e depois duas finalizações do Flamengo de dentro da área, é um lance onde o Flamengo recupera a bola 3 vezes alto, né? A bola é rebatida e o Flamengo recupera com Gerson, Thiago Maia e Vidal. E acaba conseguindo recuperar todas as vezes, porque essas diagonais de cobertura estavam melhores estabelecidas, porque os jogadores estavam mais posicionados, eles estavam trocando muito menos de posição entre si, ou praticamente não trocando de posição entre si. Com bola, isso dá certa agonia, porque sabe-se que o Flamengo é um time capaz de fazer mais e o time acabou ficando um pouco previsível, embora tenha construído pelo menos 2 oportunidades de gol no primeiro tempo. E aí, gente, o time que estava marcando bem, que estava marcando alto bem e que estava, apesar de jogar mal, conseguindo manter o adversário ali em último terço, né? E o adversário também acabava ficando muito, porque os zagueiros e os laterais eles acabam defendendo só a amplitude da própria área. Os dois pontas acabam fechando com uma linha de 6 e os médios alinhando ao barra. Então, muitos times têm se defendido assim. O Fluminense, o Fernando Diniz, se defende assim, por exemplo. Um time que abriu bastante mão também de contra-atacar, porque tinha uma linha de 6 ali quando o Flamengo fazia a amplitude máxima, né? Isso é bastante comum a times que fazem esse tipo de opção aí de jogar com pontas que dobram no corredor lateral. E aí, o Flamengo conseguia até manter o adversário no seu campo, mas tinha um problema muito sério no lado esquerdo do campo. O Gerson acabava fazendo poucas vezes essa liberação do Ayrton Lucas e o Ayrton ficava mais recuado. Só que, enquanto o Vidal acabava interpretando em organização ofensiva quase que um lateral direito ali para que o Varela fosse um ponta. Só que, ao mesmo tempo, o Gerson não fazia o que ele precisava fazer nesse momento, que era o quê? Ele, então, Gerson, se o Gerson não baixasse para liberar o Ayrton, ele, Gerson, precisaria ou trocar com o Arrasca para o Arrasca abrir, ou ele, Gerson, abrir e o Arrasca baixar. O que acontece é que o Gerson não se movimentou bem nesse sistema e ele acabou, assim, o Flamengo acabou tendo pouca capacidade de jogo pelo lado esquerdo. E aí, com essa pouca possibilidade no lado esquerdo, o Arrasca começou a baixar demais, né? E ao baixar demais, o Flamengo acabou ficando só com o Gabriel entre as linhas do Volta Redonda. E aí o time foi ficando com pouca gente dentro do bloco adversário, tá? Então, mas de todo modo, quando o time chegava em último terço, assim, conseguia avançar e conseguia muito avançar pelo lado direito, quase todas as jogadas, que estava funcionando bem o setor direito do campo, acabava que o time não conseguia, o time conseguia recuperar a bola alto bem. Só que aí aos 48 minutos o Arrasca tenta sair com uma bola imprudente por dentro, perde e o Flamengo sofre o gol, é castigado por uma fase terrível, né? Que se manifesta nesses momentos aí. E aí, para o segundo tempo, o Gerson sai do time, né? E o Everton Ribeiro volta. Com o Everton Ribeiro em campo, o time volta a ter um sistema parecido com o da semifinal com o terceiro lugar, disputa de terceiro lugar do Mundial. Então, o Vidal e o Maia, que eram os dois volantes que tinham cartão amarelo, ficam em campo. E aí o Everton Ribeiro fica mais avançado pelo lado direito, mas com o Varela ultrapassando. O Gabriel mais centralizado, baixando. E o Arrasca um pouco mais preso pelo lado esquerdo. Só que, como tinham nesse momento dois volantes alinhados, o Flamengo acabou soltando mais o time. Esses movimentos de abrir para que o lateral avançasse diminuíram
E os vínculos dos laterais passaram a ser com esses meias que jogavam fechado. Então, o Varela, quando precisava trocar de posição, ele trocava com o Everton e o Ayrton com a Arrasca. Só que aí o time começou a trocar muita posição porque o Gabriel começou a se aproximar muito do Everton e do Arrasca, mas é legal que o gol de empate do Flamengo sai numa hora que o Varela está completamente aberto e aprofundado, e o Ayrton Lucas também. E aí o Everton cai por dentro, dá um passe para o Pedro, que enquanto o Gabigol se projeta, segura a marcação e o Gabigol completa. Ou seja, justamente na intenção do técnico ao colocar os laterais para afundar o jogo. Né? A intenção dele é justamente aproveitar um jogo de aproximação de tabela curta entre esses caras mais técnicos do time. Tá? E aí, o Flamengo empata o jogo e logo no minuto seguinte acontecem outras mudanças que são interessantes da gente ver. Então, o Ayrton Lucas sai para a entrada do Mateuzinho, né? O Mateuzinho começa no lado esquerdo, mas depois vem logo para o lado direito. Então, eu vou colocar o Mateuzinho para cá e o Varela para lá. Vamos baixar aqui o Flamengo de novo. Saem Vidal e Thiago Maia para a entrada do Pulgar e do Cebolinha, né? E aí, gente, o Flamengo passa a jogar com o Losango, né? Que o Losango de outrora, né? E utiliza o Cebolinha numa função que eu pedia muito no último ano. Em organização ofensiva, o Cebolinha jogou praticamente na função que o João Gomes jogou, né, no último ano, só que fazendo aí, abrindo em diagonal e o Varela avançando por dentro. Né? Então, quando o Flamengo precisava atacar, o Varela avançava por dentro, o Mateuzinho avançava por dentro, Everton e Arrasca avançavam e o Gabi acabava abrindo. Né? Então o time acabava fazendo ali o WM, só que com os laterais, né? Só que com os jogadores médios ali, ou atacantes, em amplitude, e não os laterais. O Mateuzinho tem uma situação de jogar melhor em diagonal por dentro, e o Varela, até por ser destro, não fazia profundidade pelo outro lado, então o Flamengo colocava o Cebolinha para esse lado. E aí começou a ter muita troca de posição entre eles, e o Flamengo começou a produzir muitas chances de gol. O segundo tempo do Flamengo foi bem bom, ofensivamente. Mas defensivamente, ironicamente, apesar de não ter sofrido gol, ficou muito mais exposto. Né? E aí vem o meu comentário final sobre o jogo. Assim, se for analisar que o sistema do Vitor Pereira entrou para enfrentar o Volta Redonda e não conseguiu fazer gols e abrir o placar e começou atrás do placar, você vai analisar que ele foi errado a fazer isso, né? Mas se você analisar que ele colocou aquilo ali para treinar a equipe para um jogo da Recopa, onde vai ter altitude, diminuindo os deslocamentos, diminuindo a complexidade do time, para que o time conseguisse marcar melhor, um pouco mais avançado, para não sofrer defensivamente nas transições defensivas como tem sofrido, você vai entender que faz algum sentido. Agora, o time perde bastante ofensivamente ao fazer isso, né? Será que vale a pena? Para que tipo de jogos vale a pena? Tendo em vista que o primeiro tempo acaba 0-1, né, e o segundo acaba 3-1, né, virando o jogo, é oportunista até, e claro que deu muito mais certo a proposta do time mais solto. Né? Mas faz sentido e deu certo a marcação alta, o time conseguiu marcar bem e praticamente não sofrer contragolpes, exceto do gol sofrido, que foi uma imprudência do Arrasca, né? Ao tentar conduzir por dentro, tentar arriscar um passe por dentro na hora que o time estava saindo. E aí o Flamengo teve uma marcação alta que funcionou. E nesse momento, gente, com pouco tempo de trabalho, com o sistema imaturo ainda,
É interessante você enrijecer um pouco mais ele, treinar os movimentos, entender os vínculos e as posições, para depois, conforme o tempo do trabalho for avançando e o convencimento dos atletas for acontecendo, isso ir, digamos, liberando pacotes de expansão para que dê mais certo, né. E eu acho que foi muito por aí a ideia do Vitor Pereira. Acabou sofrendo gol, muito oriundo da fase ruim, acabou não fazendo o gol quando teve chance. E aí, no segundo tempo, numa espécie de 4-2-3-1, primeiro conseguiu um empate e depois jogou bem de verdade com o Pulgar como volante único e um time mais pronto para ganhar do Volta Redonda, ou seja, um time mais pronto para agredir um time que não teria tanta capacidade de agredi-lo. Então, acho que é legal você ter um time que variou por 3 formações durante a partida. Dá para entender o time menos criativo no primeiro tempo, dá para entender a intenção disso, tá? E também legal ver que o time foi capaz de produzir e sair de uma adversidade num jogo ali bastante perigoso e muito nervoso, né, com o emocional do time claramente longe do ideal. Acho que é uma partida que ganha maturidade, Volta Redonda, o time que ganhou dos grandes cariocas aí, que está em quarto, né, que pode classificar. Então, acho que o Flamengo passa num teste, entrega algumas coisas para o torcedor, e agora entender a situação do Gerson. Eu gostaria de ver essa formação do 4-2-3-1 com o Gerson no lugar do Thiago Maia, né? E tem um outro ponto que eu não falei, tinha anotado para falar e não falei. Com a formação mais simplificada, o Thiago Maia, por exemplo, errou um monte de passe. Por quê? Sem as tantas trocas de posição, os passes verticais ficam mais difíceis, né? O time fica mais marcável. Então, você ter caras com maior qualidade de passe te ajuda nesse momento, né? E nesse contexto seria legal ver Vidal e Gerson propondo o jogo e mantendo a bola no ataque. Tá bom? Então deixa o teu like aí, se inscreve, dá teu comentário aí se acha que eu falei besteira, se você viu alguma coisa que eu não vi. E vamos nessa. Falou!